ser comigo, deitar no teu colo e receber carinho. Lá fora o mundo tenta me tragar, estando contigo eu posso crer e descansar. Tu és o meu amado em Jesus. Jesus transformou minhas trevas em luz, quando estendeu suas mãos para mim. Quando Jesus estendeu suas mãos, quando estendeu suas mãos para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus e sem Jesus. Quando estendeu suas mãos para mim, agora me regozijo desde que o aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele estou liberto do perigo e do mal. Proteja todos nós nesta casa de luz e a todas as tarefas da noite de hoje. Agradecemos a todos vocês a presença e o auxílio e pedimos a gentileza de serem desligados os celulares a partir de agora. Em nome de Deus Todo-Poderoso e os maus espíritos. Senhor Jesus, Não Augusto Silva. Boa noite. Não, está apagado. Vocês estão ouvindo aí atrás? Mesmo? Então vamos lá. Rogar os amigos benfeitores espirituais que possam nos auxiliar, a fim de que o nosso entendimento seja válido e para que os amigos e benfeitores que gerenciam essa tarefa do plano espiritual, que eles possam dar a cada coração que aqui está representado as parcelas da misericórdia capazes de solucionar ou de amenizar as nossas aflições. O tema da nossa noite é perda de pessoas amadas. E para a gente falar de perda de pessoas amadas, nós vamos recorrer ao capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o maior capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. E ele vai trazer para nós, no item 1, qual que é a justiça das aflições, as causas atuais das aflições e as causas anteriores das aflições, para que a partir daí nós possamos tratar do tema perda de pessoas amadas. Para a gente recorrer ao Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos pegar o Evangelho de Jesus no capítulo 5 de Mateus, que são as bem-aventuranças. A partir do versículo 17, o cumprimento da lei e dos profetas, nós temos a seguinte narrativa: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer pois que violar um desses mais pequenos mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. E aí nós vamos recorrer também ao Evangelho de João,
que João anuncia para nós o Consolador prometido, e nós, que somos espíritas, acreditamos que a doutrina dos espíritos é o Consolador que Jesus promete no capítulo 14 de João. Mas antes nós vamos recorrer ao capítulo 6, versículo 47 do Evangelho de João. E para aqueles que não me conhecem, não acreditem que eu sou um entendedor do Evangelho, tá bom? Eu li em casa, estudei, por isso que está na ponta da língua, porque eu não tenho essa capacidade toda. Eu falo, nossa, né? Ele sabe o capítulo, o versículo, isso é conversa fiada só para impressionar vocês. Mas eu acabei de ler, tá bom? Então eu deixo a minha sogra entrar primeiro, paro no carro ali, e aí senão vocês vão falar, nossa, né? E é mentira, tá? Capítulo 6, versículo 47. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Esse é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. E como nós não podíamos deixar de citar o Evangelho lá no capítulo 14 de João, onde ele vai nos anunciar o Espírito do Consolador, ou o Consolador prometido por Jesus, e diz lá no versículo 26, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto tenho vos dito. Então, quando Jesus faz essa promessa para nós, ele sabia da nossa condição. E aí, é claro que nós não podemos acreditar que é a primeira vez que estamos juntos. Então, prova disso, você dá uma olhada para esse cara que está do seu lado aí, para essa senhora aí, agora, para vocês fazerem isso, tá bom? Olha para esse do lado aí. Não é o que você trouxe de casa, não, tá? Olha para o outro, pro estranho, vira para trás, tá bom? Cumprimenta ele, né? Dá para ele a paz, né? Só gosto, né? Bom, se eu não fizer nada de bom para vocês, o sorriso de vocês já me deu o resto da minha semana, tá bom? Da agora para frente vocês podem chorar, mas até agora vocês já riram bastante. Então, essa proposta de nos reunirmos aqui presume-se que em outro momento nós nos reunimos e não estávamos tratando boas coisas, não. Então, agora é o momento, é o nosso momento. Em algum lugar, nós marcamos nesse espaço aqui, falamos, nós vamos novamente nos encontrar e vamos fazer um novo planejamento. Porque quando a gente fala de justiça divina, nós temos que entender que a justiça divina é uno, ela é igual para todos nós. E o que faz a diferença do saldo positivo ou negativo na nossa vida é o quão de responsabilidade nós temos. Por isso Jesus nos aconselhou não julgar. Porque quando você julga, é a sua avaliação e não tem nada a ver com Deus. Então Deus estabeleceu as leis e nós então viemos aqui para vivenciá-las, aprendendo a cada dia uma nova faceta da lei. E aí, nessas justiças, ou na justiça divina, se a gente acreditar realmente na vida eterna, elas não vão significar absolutamente nada para nós. Mas não é tão simples assim, porque nós temos pressa de ser felizes. Nós temos pressa de saldar os nossos débitos. E nós muitas vezes depositamos as nossas felicidades nas coisas materiais. É natural. É querer dinheiro, é querer ter casa própria, é querer um carro novo, é querer ter alguém do seu lado que te faça feliz. Isso tudo é mentira. Porque ninguém tem condições de nos fazer felizes além de nós. E aí a proposta de Jesus é individual, é para cada um de nós. Ele fala direto para o nosso coração.
Porque se você melhorar, se você se transformar numa pessoa melhor, o mundo todo se transforma. E você passa a visualizar coisas que você ainda não tinha percebido. Você vai ver que o seu marido não é um cara tão chato assim, tem até uns negócios legais. Você começa a apreciar isso. Você vai ver que a sua esposa não é aquele karma que todo mundo fala que é. Isso é mentira, né? Está da sua cabeça. Se você mudar, você vai ver que ela tem boas coisas. Porque todos temos. Então, a nossa maneira de encarar a vida é que faz toda a diferença. E quando todos estão falando que a vida está ruim, a minha está ótima. E hoje eu vinha falando com a minha esposa, eu falei assim, eu só queria ter dinheiro suficiente para pagar todas as minhas dívidas, o resto eu dava, tá? Quem é que está querendo isso? Não é só eu não, né? Então nós somos iguais. Todo mundo está querendo facilidade. Ah, pagar tudo está bom demais. Não, porque se pagar tudo você acomoda. E aí você pensa em coisas que te tiram daqui. Tem muita gente que tivesse com todas as contas em dia, não estaria aqui. E aí está aqui para fazer um arranjo novamente com Jesus, com esse dia, e falar, Senhor, me ajuda lá, porque as contas, nem o sorteio está dando mais para pagar. Esse sorteio, qual que eu não vou pagar esse mês e tira. Essa aqui vai ficar para o mês que vem. Mas isso é necessário porque é o que nós temos para agora. Mas nós não podemos perder a fé na vida eterna. A lei do progresso é inerente à nossa condição. É através das dificuldades que nós buscamos melhorar. E por que a gente não consegue visualizar a melhora? Porque nós estamos envolvidos emocionalmente nas tramas da vida atual. Se a gente olhar para 50 anos atrás, nós vamos olhar para cima e falar para Deus assim, Senhor, muito obrigado. Eu estou muito melhor. Eu tenho muito mais que os meus avós poderiam sonhar em ter. Uma reunião como essa não aconteceria. E nós nem imaginamos a potência que uma reunião como essa aqui tem na nossa vida. E aí eu vejo a mensagem de Chico falando para a gente assim, olha, você tem todas as capacidades de cura dentro de você. E nós não acreditamos. Então quando a gente vem buscar o auxílio, o refúgio, não é porque eu não tenho condições, é porque eu estou fraco. A minha fé está abalada pelos embates que a vida me oferece. E aí eu venho buscar. Então, muitas vezes, quando a gente vem para a tarefa, as pessoas acreditam que a gente está fazendo aqui caridade. E eu realmente estou fazendo caridade, mas não é para vocês, é para mim. Então, o meu desafio é muito grande. E eu tenho que entender isso. É muita prepotência eu tentar mudar a vida de alguém. A sua vida muda você. E quando você se encontra comigo aqui, eu percebo que você está disposto à mudança. Muitas vezes está faltando um pouquinho de coragem, porque você não acredita nas suas virtudes. Você está tão preso nas suas deficiências que você esqueceu das suas virtudes. E você é filho de Deus, assim como eu. Mas por que você não acredita em você? Por que você acha que você é o cara mais avacalhado da face da terra? Então, nessa busca do imediatismo, da felicidade, nós perdemos o rumo de Jesus. Nós nos afastamos dele. E é o momento de nós nos aconchegarmos a ele novamente. Ele quer isso de nós. Então, quando eu entendo essa possibilidade da justiça divina, eu começo a abrandar o meu coração com relação à atualidade. Se tem alguém aqui que não está sofrendo em algum ponto da sua vida, pode levantar a mão. Então nós estamos, óbvio, tem um, né? Tem um, deu um grito lá. Então a gente tem que entender que as coisas acontecem. Quem aqui estava naquela idade ali numa reunião como essa? Se a gente não acreditar, a gente fica difícil. Então, ali é uma potência, já é um direcionamento. Mas pode ficar tranquilo que não vai chorar, não. Vai o calor, pode ficar tranquilo, as nossas vibrações vão acalentá-lo.
Pode ficar tranquilo. Então a gente tem que acreditar que nós temos condições de mudar. Mas quando a gente muda o mundo todo. Então essa é a primeira definição, quando a gente vai buscar essa possibilidade da justiça divina com relação a todos nós. Ela não discrimina absolutamente nada. Ela não está preocupada com a sua religião. A justiça divina não está preocupada com a sua preferência. Não está preocupado com as suas escolhas. A justiça divina preocupa-se com os seus atos. Se forem bons, serão bons em qualquer lugar. Se forem maus, serão maus em qualquer lugar. Então nós vamos, nessa própria caminhada, nesses 50, 60, 70, 20, 30, 10 anos que já estamos nessa, nós conseguimos alguns problemas. E isso são as consequências da nossa atualidade. Sim? Então, são consequências atuais das nossas atribuições, das nossas atribulações, dos nossos problemas. E se a gente fizer uma análise criteriosa, nós vamos saber que nós estamos pagando por erros que cometemos ontem. E aí você tem que ter coragem, né? De avaliar a sua vida atual e falar com você mesmo diante do espelho. O problema que você está vivendo agora é consequência dos seus atos de ontem. Mas tem que ter coragem, tem que ter amadurecimento, tem que ter responsabilidade. Porque nós aprendemos com muita facilidade de colocar a culpa das nossas dificuldades nos outros. E aí quando a gente vai conversar com casais que se separaram recentemente, a primeira coisa que um fala é que a culpa é do outro. E quando a gente vai conversar com o outro, ele fala exatamente a mesma coisa. A culpa é do outro. Então, se a gente procura culpado nas nossas ações, a culpa é sempre do outro. Mas nós temos que ser previdentes. Então, se você se prevê, se você consegue visualizar o perigo que você está correndo, você pode evitar muita coisa. E aí as causas atuais das nossas atribulações começam a fazer sentido na nossa vida. Tá? Então, é a primeira proposta. Você entende a justiça divina, igual a todos, para todos. Você entende a motivação atual do seu sofrimento. Você está vivendo em conflito familiar. Mas por que será isso? Bom, se você não educou o seu filho lá no momento certo, agora você vai estar enfrentando dificuldade. Mas o que é educar de maneira certa? Bom, é você dar para ele princípios morais dentro daquilo que você acredita. Porque a educação dos meus filhos é dentro do que eu acredito. Eu não leio livros para educar. Eu educo com aquilo que eu tenho. Eu posso ler livros para eu me instruir, mas para educar, não. Eu sou educador dos meus filhos, porque eles vão para a escola para conseguir intelectualidade. Daí eles vão aprender as matérias básicas do ensino fundamental, do ensino médio, da graduação. Educação, eu dou. Então, quando eu falo com os meninos, quando eu chamo a atenção deles, eu falo, olha, o seu pai sou eu. E aí o meu filho fala assim, mas a professora falou. Eu falei, a professora manda na sala dela, aqui mando eu. Então você vai fazer assim. Por quê? Porque são valores que você vai adquirindo. Mas se você descobre hoje que errou lá atrás, tem condição de você consertar. Se você acreditar que a vida é eterna. Mas como é que você vai fazer isso? Põe primeiro prece. Porque nós não estamos acertando o tempo todo. Nós estamos sempre errando e ainda vamos errar mais um montão de vezes. Se você descobre o erro agora, a sua consciência é outra. Porque lá atrás você jurava que estava certo. Você não pode se sacrificar pelo erro cometido lá atrás com a consciência que você tinha. Isso é covardia. É injustiça com você mesmo. Então, quando Jesus te aconselha a amar o próximo como a si mesmo, se você não se ama, você não ama mais ninguém. Você não dá para o outro oportunidade. E aí, então, a gente vai para as causas anteriores às nossas atribulações, às nossas dificuldades. Bom, se somos reencarnacionistas, prova disso, já estamos aqui.
Porque quando a gente chega nesse ambiente é porque a gente está querendo algo mais, algumas explicações que outras religiões não conseguem nos dar. Por exemplo, como é que eu posso justificar alguém que nasce do meu lado sem condição de enxergar, sem condição de ouvir, sem condição de falar, sem condição de andar? Eu não tenho como explicar isso se eu falo que a justiça de Deus é uno para todos. Como é que eu nasci com os olhinhos castanhos, quem lá atrás não pode ver, mas quem está aqui na frente é testemunha, com os cabelos lisos? Hoje eu não os tenho, né? Mas eu já tive em alguns momentos. Então, e agora, são consequências. Como é que eu nasci e a pessoa está do meu lado e não consegue nem enxergar? Como é que eu consigo falar e tem gente que não consegue nem se expressar? E quando abre a boca dá vontade de sair correndo. E aí a mãe fala para a gente assim, olha, o mal não merece comentário. Porque quando você fala do mal, você fortalece ele. Nós temos que falar de coisas boas, nós temos que abrir a nossa cabeça. Poxa, você está procurando coisas boas, você está buscando saúde. Nós não podemos separar o corpo do espírito nunca. Nunca esteve separado. O seu corpo é o resultado daquilo que você conseguiu assimilar no meio que você vive. Nem sempre que você está sentindo no corpo físico é problema físico. Pode ser problemas espirituais, vibrações. Então nós temos que entender esse processo, senão fica difícil. Mas se você não acredita que você tem um corpo espiritual, você sofre a influência mesmo sem acreditar e vai pagar um preço caro. E aí os amigos espirituais falam para a gente assim, olha, muito mais que você pode acreditar, que você pode aceitar, nós é que vos dirigimos. Nós quem? Os espíritos, porque eles estão em qualquer lugar. Se nós estamos aqui em 100 pessoas, 120 pessoas, 140 pessoas, no plano espiritual, isso no mínimo triplica. Então tem 300, 400 espíritos ouvindo este estudo conosco. Porque a casa se amplia e eles vão sendo trazidos. Aí você perdeu um ente querido e ficou pensando nele, aí lembrou dele e falou, hoje eu vou lá na casa de Augusto. Você abriu para ele a oportunidade de estar ouvindo esse estudo sentadinho, está do seu lado, porque você já cumprimentou a pessoa, mas ele está num outro ambiente, preparado exatamente para ele, e ele está ouvindo. E aí quando ele vê você aqui, ele começa a sorrir, e aí você sente a aproximação dele. Isso chama-se mediunidade, Se acreditando ou não, você é possuidor, porque segundo os amigos espirituais, todos nós somos médiums, de um jeito ou de outro. Então a mãe, quando assopra o machucadinho do menino lá e beija, está dando um passe. A mãe, quando pressente que o filho está passando mal, ela está sendo médium. Então, a gente tem que entender esse processo. E aí, você ficou preocupado, pensativo lá, a minha sogra, nós perdemos a avó, a mãe da minha sogra. Minha carga em casa era pesada, mas vai. Agora eu acho que a próxima que vai é ela. Então, por isso que eu trouxe dela, que ela. A próxima vai com 70, Então eu ainda tenho mais uns 5 anos aí, fácil. Isso é para me alegrar, mas se bobear vai até os 100. Isso é teimoso, o bicho é teimoso. E ela fica me perguntando, porque a avó, ela teve Alzheimer e foi acometida por um AVC e ficou na cama. 2 anos de tratamento. E aí a minha sogra, nas primeiras semanas, deve ter 2 meses que ela se encarnou, que ela faleceu, ficava perguntando, mas e como é que ela está? Só faltava eu falar, não, ela encarnou, já veio para dar sossego, Mas eu não posso enganar. Então eu tenho que falar o seguinte, olha, do mesmo jeito que ela estava conosco, ela está no plano espiritual. Porque eu tive 2 anos de estágio para estudar a bênção do Alzheimer na vida de quem quer. Porque o Alzheimer é uma bênção. Te dá um trabalho violento, que você não imagina. É um desgaste emocional imenso, mas é uma grande oportunidade. Porque quando nós vamos reencarnar, nós temos a bênção do esquecimento.
E é por isso que você consegue sentar do lado desse aí que está sentado. Porque se você não esquecesse, hoje era o dia do fatality. Mas se ele esqueceu, aí você senta, olha para ele, nossa, que gracinha que está do meu lado. Né? Mas essa gracinha aí já foi do arco da velha, como dizia minha mãe. E aí você esquece tudo, e nós esquecemos. E aí a gente começa uma nova história. Por isso que nós esquecemos. E aí Deus permite a bênção do Alzheimer para que você comece a esquecer o que você vivenciou aqui para voltar para o plano espiritual. É maravilhoso isso. E aí eu não tenho tese de doutorado para defender não, tá? Mas eu sou espírita. As minhas teses são espirituais. E as nossas provas são provas espirituais. Elas não se enquadram na ciência atual, na ciência dogmática. Então, se você tiver essa capacidade de entender, de perceber como é que a justiça divina age em nós, você vê no seu pai, no seu avô, na sua mãe que está com Alzheimer, a ação da misericórdia não em função dele, mas em função de você. Para que você faça o resgate, para que você faça a reaproximação daquele que não soube cuidar de você. E aí você tem a oportunidade de aprender a cuidar dele. Por isso que não é fácil. Porque só dá amor quem tem amor para dar. Se você não tem, então a gente tem que entender esse processo. Quando Jesus manda a gente amar o inimigo, a gente toma até um susto, se até arrepia. Porque você não está dando conta de amar os que você escolhe para amar. Imagina amar o inimigo. Mas o amor de Jesus é um amor sublime que não tem nada a ver com preferência. Então nós temos que aprender que amor é esse. O amor de Jesus é um amor de sentimento, não é um amor de envolvimento. Não é levar para casa. Porque se ama, leva para casa e depois descobre que não está amando é nada. Então, nossa Senhora, né? Haja coração. Deus dá-me condição de me manter nesse propósito de amar. Porque você assistiu muito novela e achou que o amor é aquilo que eles vendem na novela. E não é aquilo. Amor é um dia após o outro. É respeito, é compreensão, é entendimento, é discussão. É vontade de pegar pelo pescoço, mas fica na vontade. E aí Kardec pergunta assim, mas quando você tem vontade de fazer o mal e não faz, você é culpado pelo mal que você não fez? É assim? Aí eu vou salvar você da esposa. A hora que você tem vontade de pegar seu marido, né? E aí você está achando que você está no mal, né? Aí os amigos espirituais falam assim, ó, se você não fez o mal, porque você se conteve, já é o progresso que está nascendo dentro de você. Mas se você não fez, porque você não tem força capaz, você está cometendo mal. E aí a minha esposa fala comigo que toda vez que ela faz prece, ela pede o quê para Deus? Paciência. Ela fala que força ela não pode pedir nunca. Ela fala, dá-me paciência. Força não. Né? Porque senão não sabe lá o que ela vai fazer com a força que Deus dá. Então nessas causas anteriores foram as vidas que nós tivemos e agora estamos recolhendo os frutos. Mas isso, gente, é muito difícil nós recolhermos frutos de vida passada. Porque nessa caminhada nossa atual, nós não tivemos ensinamento de como viver, de como encarar os problemas. Nós não tivemos isso. Nós não tivemos nem ensinamento financeiro de cuidar de finança. Quem sabe, é porque teve um pai que tinha condição, passou, mas a grande maioria não teve. Nós fomos lá para o ensino médio aprender que o quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa, e isso não fez diferença nenhuma na vida da gente. Nós descobrimos que o valor de π é 3,14, e aonde é que isso entra na minha vida? Ó, né? A minha filha está apontando. Vamos ver se ela vai usar esse trem em algum momento da vida dela. E vai falar para mim, pai, hoje eu usei π. Mas o que é isso? É 3,14. Bom, enquanto você vai fazer a prova, você lembra depois disso. Então a vida quer isso de nós, essa possibilidade de nos reinventarmos. Mas o que nós temos que tentar entender é que a nossa vida é ímpar. Cada um tem o seu momento. E nós temos pressões sociais que querem nos enquadrar. E nós vamos aceitando.
Nós temos padrões de moda que quer nos vestir e nós vamos entrando. Nós temos padrões religiosos que quer nos doutrinar, dogmatizar e nós vamos entrando. Nós temos padrões políticos que quer nos separar e nós vamos entrando na onda. E nós vamos parar onde? Nós somos todos filhos de Deus. Nós temos que ter noção, para que sejamos um só corpo. Como Jesus falou, são vários membros, mas é um só corpo. O pé não pode achar ruim de ser pé, porque ele faz parte do corpo. A mão não pode querer ser cabeça, porque a mão tem a finalidade dela. E ela faz parte do corpo. Não existe órgão ou membro com menos valia. Ah, mas o pé não vale nada, ele está tocando no chão. Perde o seu para você ver. Então nós não temos que perder as nossas condições para valorizar. Então quando a gente entende esse processo, a gente começa a serenar o nosso coração. Porque a justiça de Deus não falha. E quando a gente vai falar de pessoas amadas que a gente perde, geralmente a primeira coisa que a gente pensa é na morte. Porque falou que perdeu, morreu. E era assim o nosso conceito. Morte é o fim da vida. Eu vivi até os meus 29 anos acreditando fielmente que o mundo ia acabar em 2000. Porque eu vi isso 1 milhão de vezes na minha infância, na minha adolescente. De 1000 passará, 2000 não chegará. Como é que um jovem pode tirar um trem desse da cabeça? E acreditar no futuro? Como se é a sua mãe que fala, se é o seu pai que fala. Se você vai na igreja pedir a bênção de Deus, o padre está falando um trem desse. E aí eu pensei, bom, pelo menos eu vou morrer com a idade de Cristo. Né? Os mais espertos vão até querer fazer conta. Não faz conta não, né? Deixa isso para lá. Então, você vai começar a pensar, não, deixa isso para lá. Então, chegou 2000, o mundo não acabou. Aí começaram, sabe que o ser humano ele tem condição de prorrogar. Aí passou para 2012. Gente, isso é um absurdo. Porque o cara quer explicar coisa que ele não dá conta de explicar. Isso aqui é obra de Deus, não é obra do homem. Nós não podemos confundir as coisas. Tem leis que você não consegue entender porque você ainda não tem essa capacidade natural. Natural, mas é lei divina. E o homem quer porque quer explicar as coisas. Inventaram um tal de buraco de camada de ozônio que esse tem o maior papo furado que existe. E nós vamos engolindo esse montão de bobagem, sabe? E vamos ficando bobo.